Eu sempre gosto de lembrar daquilo que nós temos trazido como base para essas ministrações de quarta-feira. O bispo tem estado numa série de ministrações também cuja a temática é gerando sonhos, e a gente embalado nisso, nós compreendemos algo, que Deus é um Deus que faz nós recomeçarmos para que esses sonhos possam ser sim gerados. É importante entender que todas as vezes que nós falamos de recomeço, isso está linkado a um momento da sua vida que algo te fez parar, algo te fez estagnar. A vida, em momentos, ela nos proporciona de uma maneira negativa essa probabilidade de nós pararmos. Existem muitas situações do dia a dia, do ano, que fazem com que a gente pare de sonhar, pare de ousar em semear, pare de acreditar naquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes isso são frutos de pessoas que acabam disputando conosco algumas situações e a gente acaba perdendo. Outras vezes isso é fruto de erros nossos próprios. Muitas vezes isso é uma ação externa e espiritual. Existe um ser que não quer que você ande. Jesus chama ele de ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar os teus sonhos, ele quer matar com os teus projetos, ele quer destruir a tua vida. Esse é o papel dele. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Eu gosto muito desse mais de Deus. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, todas as vezes que paramos, a ideia que existe também é o seguinte: eu vou ter que retroceder, vou ter que voltar lá no início de tudo e começar do zero. Não é assim que a graça ela proporciona para você. Não, você vai continuar de onde você parou. Você continua de onde você parou. Você não deve retroceder. Você deve só se levantar e dar continuidade àquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus tem colocado na sua vida, aquilo que Deus tem colocado em você. Então é muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós entendermos que o nosso Deus é um Deus de recomeços. Ele quer que você tenha isso bem firmado na sua mente, no seu coração, e que você possa colocar isso dentro de você, porque as situações nos levam a compreender ao contrário, que parece que não existe mais esperança, parece que em algumas áreas da nossa vida não tem como andar mais, mas Deus é perito em fazer nós recomeçarmos, ok? Eu quero me utilizar de um tema para a mensagem dessa noite. O tema da mensagem é esse que vocês vão ver no telão aqui: frutificando em meio às dificuldades. Eu creio que todo aquele que vive esse recomeço, todo aquele que entende o propósito e o favor de Deus na sua vida, ele frutifica, independentemente das dificuldades. Eu creio que quando nós estamos em Deus, nós temos sim essa oportunidade de, apesar da maré estar contrária, apesar de os problemas nos assolarem, eu creio que existe uma esperança para aqueles que creem em Deus. E quando nós cremos em Deus, nós sim frutificamos em meio às dificuldades. E o texto, que eu quero usar como chave para que a gente possa trazer uma palavra em cima disso, está ali no livro de Filemão, a partir do versículo 10. Filemão, versículo 10. Não vou dizer o capítulo, porque o capítulo só tem um capítulo. Então é versículo 10 de Filemão. Está ali depois de Tito e antes de Hebreus. É uma carta que tem apenas metade de uma página, mas eu creio que Deus vai falar muito conosco através dessa mensagem.
Ali diz assim: intercedo em favor do meu filho Onésimo. Aleluia. Filho este que gerei em meio às minhas algemas. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Até aqui. Se você puder fechar os seus olhos, vamos fazer somente uma oração. Pai, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Pai, por esse momento. E eu quero te pedir, Senhor, por essa palavra. Essa palavra, eu tenho certeza que é uma palavra que vai trazer, Senhor, tanta frutificação para os teus filhos que aqui estão. Por isso eu quero repreender tudo aquilo que não provém de ti. Tudo aquilo que de alguma maneira queira atrapalhar que essa mensagem entre em cada coração que aqui está, Senhor. Tudo aquilo que vem com o intuito de tirar as pessoas do foco, tudo aquilo que vem com o intuito de incomodá-las, toda mensagem pelo telefone ou coisa parecida, tudo aquilo que tem o objetivo de trazer preocupação, eu te peço que nesse momento cada mente, cada coração esteja condicionado a ouvir essa mensagem, Senhor, e que os teus filhos possam ser curados, eles possam ser restaurados, eles possam ser transformados. Eu tenho certeza que essa noite é uma noite de cura, é uma noite de milagre nesse lugar. Senhor, o título desse culto é Reinando em Vida. Nós cremos sim, como o apóstolo Paulo falou à igreja de Romanos, que nós sim devemos e podemos reinar em vida, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito trabalhe sobre cada coração que aqui está. Toma conta desse lugar, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, para que a gente possa entender aquilo que eu quero trazer para vocês nessa noite, primeiramente eu queria fazer uma síntese aqui bem rápida sobre o livro de Filemão. Paulo, ele está escrevendo uma carta a um homem chamado Filemão, que morava na cidade de Colossos. Por que ele escreve essa carta? Porque Paulo, quando estava em Roma, você vai perceber que Paulo está preso em Roma, é a sua primeira prisão. Nessa prisão ele fica numa cadeia domiciliar, ele fica numa casa, e pelo aquilo que nós entendemos do texto, houve um homem chamado Onésimo, que durante aquele período que Paulo estava preso naquela casa ali em Roma, você vai perceber em outras cartas, em outros momentos, que Paulo fala que até o oficial, o soldado que cuidava dele, se converteu ao Evangelho. E certamente em uma dessas andanças ali de pessoas, Onésimo teve uma experiência com Deus. Quem sabe passando pela rua, ouvindo Paulo pregar, aquilo levou o seu coração a entrar dentro daquela casa, e ele foi transformado pelo poder de Deus. Certamente no momento daquele, Onésimo abriu o coração para Paulo, e Onésimo disse: eu sou um homem que estou te servindo aqui, eu estou servindo ao Evangelho, mas eu quero te dizer algo. Eu sou um escravo, eu tenho um dono. Naquela época, em todo o Império Romano, eu estava pesquisando, principalmente na região da Itália, aquela região da Itália hoje, 50% da população era escrava. Então Onésimo chega e diz: eu fugi da casa do meu Senhor, eu fugi da casa dele. Além de fugir da casa dele, porque Paulo vai dizer que se ele te deve alguma coisa, isso quer dizer que certamente, além de fugir, ele furtou ou roubou coisas da casa de Filemão. Saiu de Colosso, e para não ser descoberto, para onde que ele vai? Para o centro nervoso da época. Ele vai para Roma. Chegando em Roma, então ele é alcançado pelo Evangelho. Quando ele comenta isso com Paulo, certamente Paulo pergunta: de onde que tu és? Eu sou de Colosso.
E Paulo diz: eu conheço Colosso, eu estive lá. Foi uma cidade onde eu fiz uma viagem missionária. Lá existe uma igreja. E ele certamente pergunta: de quem você era escravo? Quem era o teu dono lá em Colosso? E Onésimo diz: o meu dono era Filemão. E quando fala isso, certamente Paulo dá um passo para trás e diz: Filemão eu ganhei para Cristo. Filemão é um homem que eu ganhei para Cristo. E é a partir daí que a carta se inicia. Paulo escreve essa carta com o intuito de interceder por Filemão, isso é, pedindo a Filemão que livrasse Onésimo da escravidão e de toda a sua dívida. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas eu quero me atentar nesse momento para aquilo que Paulo escreve dentro daquilo que eu li aqui. Quando Paulo, aqui no versículo, aleluia, no versículo 10, eu sinto Deus aqui, gente. No versículo 10, Paulo diz algo. Ele diz assim: eu te peço, eu intercedo a favor do meu filho Onésimo, filho este que gerei em meio às minhas algemas. Em outras traduções vai dizer: filho esse que gerei em meio às minhas prisões. Quando eu falo de prisão, quando eu falo de algema, eu falo daquilo que te limita, eu falo daquilo que te impede à frente. Quando eu falo de prisões, eu falo de um lugar que você tem um espaço muito limitado para que você possa fazer alguma coisa. Prisão fala de um lugar de angústia, prisão fala de um lugar de tristeza, prisão fala de um lugar de dor. Algemas fala de um lugar, de um instrumento, de algo que impede você de levantar as mãos, impede você de se alimentar. Então prisão, algemas, fala sobre isso, sobre algo que é tão terrível, que limita você de ter o poder de ir e vir. Isso representa prisão, é a tua não capacidade de poder ir e vir. E se nós olharmos dentro daquilo que vivemos, muitas vezes existem áreas da nossa vida que nós estamos aprisionados. Aprisionados por quê? Por situações do passado que nos marcaram tanto negativamente que nós não conseguimos produzir naquela área. Nós não conseguimos frutificar naquela área. Você vê jovens que têm uma dificuldade paterna, uma dificuldade de entender Deus como pai. Por quê? Porque tiveram um pai que não foi um pai bom, que foi um pai ausente, que foi um pai duro. Meninas que têm dificuldade de viver essa paternidade com Deus. Por quê? Porque viveram uma prisão dentro da sua casa, viveram prisões dentro do seu lar, aonde não puderam de nenhuma maneira ter uma liberdade. E muitas delas, além de não ter uma liberdade, serem envolvidas em situações tão terríveis que um pai não poderia fazer. Então a vida, ela acaba nos proporcionando prisões. Prisões na alma, nas emoções. Eu já falei isso aqui, mas eu lembro, gente, quando eu era criança, e dos meus 5 aos 12 anos de idade, 11, 12 anos, eu sonhava, se eu não sonhava, tinha pesadelo, diariamente, era quase diariamente. Eu sonhava que eu estava caindo de lugares altos, era um desespero. Na minha infância eu via os meus amigos naquilo que a gente dizia na cacunda, aqui no pescoço, e eu não fazia isso, porque eu tinha medo.
Eu tinha medo de altura, aquilo era uma prisão para mim. Eu via todos os meus amigos brincando de um derrubar o outro e eu não podia, porque aqueles sonhos me aprisionaram por tantos e tantos anos. Então existem prisões que acabam te limitando. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo algo lindo, gente. Porque eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: eu quero interceder pelo meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões, que gerei em meio às minhas algemas. Eu não sei se você está entendendo aquilo que Deus está dizendo através desse texto. Você pode ter áreas da tua vida que você pode estar algemado, mas eu quero dizer que nessa área que você está algemado, você pode gerar e gerar muitos filhos. Eu estou aqui declarando que essa área que você está algemado, ou que outrora você foi algemado, ou que outrora você foi aprisionado, essa vai ser uma área que você vai frutificar, você vai gerar muitos filhos na presença de Deus. O bispo Flori fez um livro dizendo: aonde foi a tua dor, aí é o lugar do teu triunfo. Você pode ter certeza, todos os lugares que você teve dores, todos os lugares que você teve limitação, todos os lugares que você teve prisão, Paulo está aprisionado, mas uma coisa não foi impedida de tirar dele: a capacidade de gerar. E gerar está dizendo aqui, ó, de fazer nascer, de fazer frutificar, de produzir. Meu querido, existem tantas coisas que me tentam parar durante o dia, existem tantas coisas que nos tentam aprisionar, existem tantas algemas que vêm para nos querer parar, mas eu tenho declarado, eu tenho aprendido nesse altar, eu tenho aprendido com os homens de Deus que têm pregado aqui: você nasceu para gerar sonhos, você nasceu para produzir, você nasceu para frutificar. Nascemos, como diz a Borne, nascemos, como diz a próxima conferência, nós nascemos para influenciar, para atingir objetivos, para alcançar propósitos. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E é lindo essa carta, porque quando eu olho, eu observo aquilo que acontece com Onésimo. Eu vou perceber que apesar de Onésimo ter conhecido a Cristo, ter conhecido essa graça, ele ainda está preso a um passado, correto? Ele está ainda preso a um passado. E se você olhar aqui, Paulo, eu não preciso dizer, mas Paulo é o apóstolo que é encharcado pela graça. O nome Paulo significa pequeno, e essa palavra é tão pequena, graça, mas ela tem um poder e uma ampliação tão grande de alcançar um mundo todo. Paulo, quando ouve essa história, ele diz assim: vou interceder por ti, Onésimo. Ele começa então a escrever essa carta. Para curar e libertar Onésimo do seu passado de sofrimento. A graça, ela te liberta do presente e do futuro,
mas ela também te liberta do teu passado de sofrimento. Ela te liberta do teu passado de dor. Ela te liberta. E Paulo, então, usado por Deus, ele intercede por Onésimo. Perceba que Onésimo tinha roubado de Filemão. Onésimo tinha fugido de uma maneira errada. Ele tem débitos. Ele deve. Ele está devendo. Mas eu acho lindo, porque lá no final da carta, Paulo vai dizer assim: se ele te deve alguma coisa, eu vou te pagar. Pode colocar tudo na minha conta. Eu não sei se você está entendendo. Se o diabo vir e dizer, ele me deve alguma coisa, existe uma palavra chamada graça, que foi extraída, que foi aspergida lá na cruz do Calvário. O céu diz: pode colocar tudo na minha conta. Você não precisa pagar nada. Você não precisa pagar um centavo. Eu pago tudo. É lindo. É igual a palavra do bom samaritano. Ele cuida do bom samaritano, coloca numa hospedaria, que significa a igreja, paga e diz o seguinte: se ele gastar demais, quando voltar, eu pago tudo para você. A graça já pagou tudo por você. Deus já pagou tudo. Você não precisa pagar mais nada. Você não precisa pagar mais nada. O que você precisa fazer é crer nessa mensagem. Você não precisa pagar promessa. Você não precisa fazer nada disso. Você precisa crer nessa mensagem. Deus já pagou tudo. Ele já pagou os teus pecados. Você não deve pagar nada. Ele já pagou todos os teus erros do passado. Ele já pagou. Ele pagou e apagou. Ele não lembra mais disso. Esqueça. Jesus fala, a Bíblia fala que as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. No versículo 11 ele vai dizer assim, no passado ele te foi inútil. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Aqui, Paulo, cheio da graça, ele fala algo para Filemão, que Filemão entendeu. Eu não sei se você sabe, mas o nome original de Onésimo não é Onésimo. Onésimo foi um nome dado para o escravo. Esse não era o nome de nascença dele. Nós não sabemos qual foi o nome de nascença, mas Onésimo é o nome dado a ele quando se tornou escravo. E sabe o que significa Onésimo? Onésimo significa útil. Ele está dizendo o seguinte, escute isso aqui. Quando ele estava debaixo da escravidão, isso é, quando ele estava debaixo da lei, apesar de você colocar o nome dele de útil, ele te era inútil, porque na lei, por mais que ele quisesse se esforçar, por mais que ele quisesse fazer, ele era inútil. E nós, quando estávamos na lei, nós queríamos fazer para mostrar para Deus, mas nós nos tornávamos inútil. Mas quando ele conheceu o amor de Deus, é isso que Paulo está dizendo, quando ele conheceu a graça de Deus, agora, verdadeiramente, ele se torna útil, ele se torna com utilidade. Eu não sei se você está entendendo. O que Deus está dizendo para você é que não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele te vê como uma pessoa útil, com utilidade. Ele te vê dessa maneira, você é útil. O útil quer dizer o seguinte: você tem valor para Deus, você tem valor para o céu. Ele vê valor em você. Mas o que acontece muitas vezes os combates da vida, as prisões da vida, elas nos acabam levando
há um entendimento que não há utilidade mais em nós. A minha esposa, ela está, de vez em quando ela tem uma linha de, mexe com planta, mexe com isso, com aquilo, agora está mexendo com bonsai. E eu descobri algo bem interessante. Eu queria que vocês botassem na imagem aqui. Eu queria outra imagem. Essa aqui, isso. Essa imagem aqui está muito... não era assim, mas tudo bem. Tudo bem. Só para vocês entenderem aqui. Bonsai, tu vai limitando, né, o espaço. Vai limitando o espaço. Você não pode deixar as raízes crescerem, porque senão o tronco vai crescer. Então tu vai tirando as raízes, vai podando aquelas raízes que têm muita vitalidade, tu vai cortando elas, certo? Tu vai cortando e tu vai podando para que ela se torne uma árvore pequena. Mas isso é uma coisa, vai ter caule pequeno, mas o fruto, na maioria das vezes, vai ser grande. O fruto, na maioria das vezes, vai ser grande. Não consegue limitar o fruto. Só se pegar uma semente de pequenas laranjas ou coisa parecida. Mas se pegar, na verdade, uma árvore normal, vai fazer um caule pequeno, vai fazer folhinhas pequenas, vai fazer tudo pequeno, mas os frutos, eles vão continuar do mesmo tamanho. Eu não sei se você está entendendo, se você está compreendendo. Pode te limitar, pode te cortar, pode arrancar tuas raízes, pode te limitar de um lado e do outro, mas os teus frutos continuarão sendo grandes. E você nasceu para frutificar, você nasceu para dar frutos, e os frutos que Deus quer que você dê são frutos grandes. Aleluia. Deus, Ele te vê com esse valor. Deus, Ele te vê com essa utilidade. Não importa as dificuldades, há um poder de frutificação em você muito grande. Não importa as algemas, não importa os grilhões, você pode gerar e gerar muitos frutos, muitos filhos. Filhos fala de projeto, de plano. E é lindo porque quando eu olho a história, aqui, na verdade, na carta você não tem uma ideia geral do que aconteceu. Mas quando nós vamos para a carta de Colossenses, nós vamos perceber o que acontece. As saudações finais, lá no capítulo 4, vai dizer assim, no versículo 8: eu envio a vós para o mesmo fim, para que saibas o nosso estado, e Ele console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós. Sabe o que Onésimo se torna? Um discípulo. Ele se torna, o homem que era escravo, se torna um discípulo. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: é verdade que, assim como Paulo, nós temos situações na nossa vida que nos limitam. Mas essas situações que nos limitam, situações do passado, do presente, elas não podem impedir você de gerar frutos. Eu sei que nós temos um pouco de Onésimo também. Se nós olharmos para o nosso passado, olhando pela ótica humana, os erros que nós cometemos, os erros que nós cometemos ainda hoje, se olhar assim, nós temos uma dívida muito grande. Mas é importante dizer que a graça manifestada na vida de Paulo, ela intercede por nós,
ela nos liberta do nosso passado de dor, ela nos liberta do nosso passado de sofrimento, e ela fez algo, ela já pagou toda a nossa dívida. E é muito importante você entender. Quem sabe você por muito tempo se sentiu útil, mas quem sabe as situações levaram você a uma compreensão diferente de ser inútil. Mas a graça está dizendo, a voz de Paulo escrita naquela carta, ela continua ecoando até hoje. No passado te foi inútil, mas hoje é muito útil. E você tem muita utilidade para Deus. Você tem muita utilidade, você tem muito valor para Deus. Você é um homem, você é uma mulher escolhida por Deus. E nessa noite, o Senhor está aqui nesse lugar, dizendo para mim e para você, que você pode sim frutificar em meio a todas as dificuldades. E eu quero declarar isso nessa noite: você vai frutificar em meio a todas as dificuldades. O que Paulo fez com Onésimo foi o seguinte: tu está com dificuldade de recomeçar, existe dificuldade de você recomeçar, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele te impulsiona, Ele intercede por você, Ele trabalha por você, Ele escreve por você, Ele intercede por você, Ele clama por você, dizendo: o teu passado não vai impedir que você recomece. É lindo, porque ele diz assim, ó, é lindo demais isso, gente. Ele diz assim, ó: bem pode ser que ele tenha te separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Sim, é verdade que por um tempo nós estivemos separados de Deus, mas agora estamos com Deus para sempre. Por um tempo nós tivemos separados de Deus, mas agora estamos com Deus para sempre. E Ele vai continuar dizendo, é lindo, meu Deus. Agora, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, enquanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Ele estava dizendo, ó, outrora nós éramos todos escravos, mas agora é uma expressão de graça essa carta, gente. Agora, irmão, sabe qual é a ideia de irmão? É que você é filho de Deus, é que você tem um pai, é que você tem um pai, Murilo, que ele cuida de ti, que ele intercede por ti, que ele ama a tua vida. Você tem um pai, e esse pai está usando um Paulo, está usando alguém impulsionado pela graça de Deus para dizer: recomece, porque o meu desejo é que tu possa frutificar grandiosamente na minha presença. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero que você feche os teus olhos agora. A presença de Deus está nesse lugar. Há um poder tão intenso de Deus tocando as nossas vidas. E eu sei que Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa mensagem. Essa mensagem, eu estou trabalhando nela. Tem muita coisa aqui ainda, mas eu quero parar por aqui, porque eu quero ter um tempo de oração com você. Eu sei que essa noite é uma noite de milagre, uma noite de cura. É uma noite de cura de prisões, de dores do passado. É noite de libertação. Você vai gerar muito nessa área que você tem dificuldade. Eu quero, antes de
de orar por você, eu sempre gosto de fazer convites. Porque você vai perceber que Deus, Ele sempre te convida. Deus nunca te obriga a nada. Você vai perceber que essa carta de Paulo é uma carta não no sentido invasiva a Filemon. Paulo escreve e Filemon entende. Deus é um Deus que trabalha a graça, ela é doce, ela é agradável. E eu quero orar por você, primeiramente você que entrou aqui nessa noite, e você sente que você tem estado distante daquilo que é viver uma vida de alegria, de regozijo na presença de Deus. Você vive distante daquilo que você entende que você precisa. Você ouviu essas palavras, foram alguns minutos ouvindo, e isso trouxe tanta paz. Agora eu quero que você entenda que aquele que inspirou esse livro, ele quer entrar no teu coração, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer, aleluia, Jesus Cristo, Ele quer deitar com você, Ele quer acordar com você. Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer trazer alívio para você. Você que nessa noite quer tomar essa posição de dizer: Senhor, eu quero viver em Ti, eu quero ter uma experiência mais forte contigo. Você quer aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida? Onde você está, eu queria que você levantasse a sua mão direita para o céu. Levante, isso. Louvado seja Deus, levante. Eu também quero orar por você. Eu quero orar por você que se sente muitas vezes preso. Existem coisas que te aprisionam. Existem tantas coisas. Você até vive já na presença de Deus. Você tem uma caminhada, mas quando você olha, você diz: eu sou impedido de gerar frutos, de gerar filhos. E você entendeu que mesmo em meio a aflições, você tem esse poder de gerar. O Espírito Santo, Ele vai tomar você nessa noite. Você vai ser tomado por uma capacidade divina de Deus. Você que quer isso, levanta também a sua mão direita para o céu. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que sente que muitas vezes vem à sua mente esse aspecto de entender que você é inútil, você não vê valor, apesar de Deus olhar para você e ver muita utilidade em você, ter muito valor em você. E nessa noite novamente Ele está reafirmando isso. Eu também quero que você levante a tua mão direita para o céu. Eu quero estar orando pela sua vida. E por último eu quero orar por você que se sente escravo de muitas coisas, se sente devendo muitas coisas, e essa sensação de culpa muitas vezes te impede de você de recomeçar. Mas você entendeu nessa noite que Jesus já pagou tudo por você. Você não precisa ficar vivendo essas lembranças. Deus, Ele não faz lembrar disso. Ele quer que você olhe para frente. Levante também a sua mão direita para o céu. Eu quero orar por você nesse momento. Enquanto o grupo começa a cantar uma canção, eu queria pedir que todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui na frente. Nós vamos orar aqui junto do altar. Nós vamos estar orando por você. Você que está doente, você que está enfermo, você que tem alguma doença, hoje você vai ser curado pelo poder de Deus também. Há um mover de milagre nesse lugar. Há um mover de cura aqui. Venha rapidamente aqui para frente. Deus, Ele quer tocar a tua vida. Deus, Ele quer tocar você. Os pastores, juntamente com aqueles líderes que normalmente já oram, eles vão estar orando pela sua vida. Aquelas mulheres que normalmente já oram, eles vão estar orando pela sua vida. Se você puder dar mais um passo à frente, dê mais um passinho à frente. Nós vamos estar orando por você. E eu sei que o poder de Deus, Ele vai te tocar. Se você puder levantar as tuas mãos para o céu, levante as tuas mãos para o céu e comece a receber de Deus. Comece a receber da presença de Deus. Aleluia. Vai tocando cada vida, vai tocando cada coração, vai tocando, vai tocando, vai tocando cada vida, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus de poder, Deus de milagre, Espírito Santo de Deus, vem com a tua presença nesse lugar.
aleluia. E o meu socorro és, e Canto aleluia. a ti, meu Salvador. Vai tocando cada vida que está nesse lugar, Senhor. Vai derramando o teu poder, a tua graça sobre cada vida que está aqui, Senhor. Tu és um Deus de poder, tu és um Deus de unção, tu és um Deus de milagres, Senhor. Vai curando teus filhos agora, Senhor. Vai derramando o teu poder de milagres sobre eles. Vai tirando, Senhor, toda opressão, Senhor, tudo aquilo que impede eles de gerar frutos, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, vem com o teu poder, vem com a tua unção. Oh, meu Senhor, eu me escondo em ti confio, tu és meu protetor, canto aleluia, a ti, meu Salvador. Senhor, nós exaltamos o Teu nome nesse lugar, Senhor. Nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor, para destruir todas as algemas, tudo aquilo que prende o Teu povo, toda tristeza na alma, toda tristeza no coração, toda depressão, todo sonho frustrado, agora está caindo por terra. Há um tempo novo do Senhor sobre a tua vida. A palavra do Senhor nos diz que Ele falou: eu tenho pensamento de paz e não de mal. É isso que Ele tem para você. Então, por gentileza, levante a sua mão, porque enquanto você está levantando suas mãos, as algemas estão caindo. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Essa noite é noite de você orar, é noite de você romper, é noite de você acreditar, é noite de você receber essa palavra que foi pregada para a sua vida. Nada mais vai te prender, nada mais vai te prender. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa prisão que quem sabe você está vivendo, sonhos frustrados, essa prisão, ela vai gerar frutos, e frutos de Deus, frutos que vão alimentar você. Eu declaro você liberto agora em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos, e é no nome de Jesus que nós cremos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que você não pereça. Não, você não vai perecer, você não vai ser um frustrado. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Vem com teu poder, vem com a tua graça, Senhor. Vem com a tua presença sobre cada vida. Vem, Senhor, com teu poder, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai operando em cada coração que está nesse lugar. Vai operando em cada vida que está nesse lugar, Senhor. Vai derramando o teu poder e a tua graça. Vai derramando a tua unção. Vai renovando, Senhor, aquele que está sem força. Renova as suas forças agora, Espírito Santo. Tu és meu bom. Aleluia. A ti, meu Salvador. Aleluia. Louvado seja Deus. O meu refúgio. Espírito de Deus. O meu socorro. Espírito de Deus. Canto aleluia. Murilo, esses últimos 2 meses e meio tem sido de uma
É como se tu levasse uma ré na questão financeira. Houve uma guerra nesse sentido tão grande. E isso fez tu entrar em desespero, porque tu é um homem muito correto dentro daquilo que tu cumpre, e aí tu fosse injustiçado. Mas Deus está dizendo, tu viesse aqui para receber uma palavra de Deus. Deus está dizendo que Ele é com a tua vida. É verdade ou não é isso que eu estou te falando? Deus é com a tua vida, e Ele vai trazer tanta restituição para vocês, porque Deus vê o coração de vocês. Vocês são zelosos. Deus te deu a oportunidade de recomeçar, brother. Deus é contigo, Deus é com a tua casa. E nesses últimos tempos, em função dessas coisas, vocês acabam muitas vezes discutindo por poucas coisas. Mas Deus diz: estejam bem aliançados, bem unidos, porque grande é a obra que eu tenho na vida de vocês. Vocês são meus escolhidos, vocês são meus filhos. Você é filho de Deus. Você é escolhido de Deus. Deus, Ele te escolheu. Você é amado do Senhor. Você é filho de Deus. Você aleluia, é ungido por Deus. Aleluia, eu sinto tanto amor de Deus aqui. Eu sinto tanto amor de Deus nesse lugar. Eu sinto tanta presença de Deus aqui. Eu olho para vocês e eu sinto o amor de Deus tocando, abençoando a vida de vocês. Você é especial. Você tem valor para Deus. E nessa noite Ele está trabalhando no teu coração. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que você vai continuar frutificando, independente das dificuldades. Deus é com a tua vida, Deus é com você. Você pode ir voltando para o seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Pode voltar no seu lugar. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Aleluia. Você pode se assentar. A presença de Deus, ela está nesse lugar. E nós sabemos que aonde a presença de Deus está, como eu sempre falo, Deus sempre nos proporciona coisas novas. E eu sei que nessa noite você recebeu de Deus. Você é um filho escolhido. Você é amado de Deus. Você nasceu para gerar, amém, Rocha? Gerar muitos frutos na presença de Deus. E quando nós temos isso no nosso coração, quando nós temos esse entendimento dentro de cada um de nós, não existe nada que possa nos parar. Recomeçar é dizer: eu vou continuar correndo e andando em direção ao propósito que Deus tem para a minha vida. Eu gosto muito daquilo que está escrito ali em Isaías. E Israel está pensando assim: parece que a minha oração passou encoberta, está passando encoberta. Parece que Deus não está dando atenção para mim. E a resposta de Deus é: tu não sabes, tu não ouviste? O Eterno, o Criador do céu e da terra, Ele não se cansa e não se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta o poder daquele que não tem nenhum vigor. É estranho isso, você não acha? Aumenta o poder daquele que não tem nenhum vigor. Mas não é estranho, porque o fato de você não ter vigor
não tira de você poder. O fato de você não ter vigor não tira de você o poder. Muitas vezes, quando você fica sem vigor, a primeira coisa que você acha é que o poder de Deus foi embora, é que as tuas qualidades foram embora, é que os teus dons foram embora. Não. Então entenda isso. Entenda que Deus é com a sua vida. Aí ele continua: os jovens se cansam e se fadigam, tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ei, Deus é com a tua vida. Ele quer que você corra, Ele quer que você vá à frente, e que você não se canse, que você não se fadigue. Essa é o propósito de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Você crê nisso? Louvado seja Deus. Amados, antes de nós encerrarmos, nós vamos fazer uma parte que é tão importante como as demais do culto. Você vai ter a oportunidade agora de viver algo tão lindo, de ser generoso, de poder abençoar a obra de Deus. É importante você entender nessa carta que eu li de Filemão, que Paulo, ele foi generoso com Onésimo, e ele diz para Filemão: se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar. É importante você entender que quando você recebe de Deus aqui, sabe por que você recebeu de Deus hoje aqui? Sabe por quê? Porque Deus está aqui, porque a presença de Deus está aqui, certo? Por que a presença de Deus está aqui? A presença de Deus está aqui não é por causa desse prédio, não. A presença de Deus está aqui porque você está aqui. E por que você está aqui? Você está aqui porque esse lugar foi aberto, e isso proporcionou de você entrar nesse lugar, correto? Se esse lugar não fosse aberto, a presença de Deus não estaria aqui. Você sabia que nesse ambiente aqui, ó, nesse primeiro espaço, há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, mais ou menos 30 anos, isso aqui era uma casa de show. Aqui era uma casa de show. Aqui era um lugar onde as pessoas bebiam, as pessoas se drogavam, as pessoas acabavam se prostituindo. Era um lugar onde as pessoas morreram, pessoas aqui, assassinadas aqui, ali na frente. Mas aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Esse é um lugar hoje onde as pessoas são reavivadas, elas renascem na presença de Deus, amém? Agora, sabe por que tudo isso aconteceu? Porque alguém teve uma visão de abrir esse lugar, e essa visão fez com que pessoas contribuíssem com isso aqui. Isso aqui está aberto por pessoas que entenderam, pessoas que estão sentadas aqui, que foram libertas, abençoadas, restauradas, e que naturalmente disseram: eu quero fazer parte desse projeto. Você sabia que esse projeto, ele não está linkado somente a isso aqui? Esse projeto está linkado a uma casa de acolhimento lá no norte da ilha, a contraturnos que nós atendemos 150 crianças, onde não existe creche, também lá na igreja dos ingleses e do Rio Vermelho. Isso aqui está linkado a nós abençoarmos a obra lá na Índia, com crianças que foram abandonadas pelos seus pais, ou que foram levadas muito cedo à prostituição. Nós abençoamos todos os meses, nós temos um missionário lá. Então tudo isso é feito fruto daquilo que você tem trazido nesse lugar. E você precisa entender uma coisa muito importante: quando você semeia nesse lugar, eu sempre costumo dizer o seguinte: eu já trabalhei na roça, gente, e tu só semeia em terra boa. Terra boa dá fruto. Nós tínhamos um terreno pequeno, não era grande, e eu lembro que eu ia no terreno do seu Evaristo, ele tinha muito gado, e eu pegava do estrume do gado ali, para colocar em cima da terra. Para quê? Para que aquela terra pudesse ficar boa. E aí a gente plantava, porque a terra, a pessoa está boa, essa terra aqui é uma terra boa, onde você semeia, e além de você abençoar as pessoas, você vai colher,
Porque você precisa entender: semente até sai da tua mão, mas nunca sai da tua vida. Você colhe ali na frente, amém? Você colhe. E eu quero agradecer a Deus por essa igreja. Olha, vocês têm sido maravilhosos, vocês têm entendido o propósito e têm abençoado. E eu sei daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Em um ambiente de crise, de dificuldade nesse país, você tem frutificado, e você vai frutificar mais e mais ainda. E nessa noite eu estou aqui diante de vocês com uma palavra profética. Quem sabe essa área é uma área que te aprisiona. Quem sabe a área financeira é uma área que aprisiona. Quem sabe você ganha, e quando você vê, foi tudo embora. Ei, existe um Deus que tem prazer em cuidar dessa área na tua vida. E como isso acontece? É diante de princípios. Princípios. Eu comentava alguns dias atrás, nós, voltando à casa de acolhimento, nós ganhamos, fruto de um estudo que fizeram, de uma instituição em São Paulo. Eles mandaram, pastor Antônio, mais de 50 mil reais em material. Então nós estamos lá com muito material para fazer uma reforma na casa. Já temos uma empresa de um irmão da igreja que vai abençoar na parte da mão de obra, certo? Mas essa instituição, ela não é uma instituição linkada a nenhum setor religioso da sociedade. É uma instituição totalmente fora. E sabe o que eles fazem? Eles fazem o seguinte: eles recebem muitas doações durante o ano, de fora do Brasil, e eles têm um critério. Eles pegam 10% daquilo que eles ganham e eles doam para outras instituições. Eles dizimam em outras instituições. Então, quando tu devolve, isso é um princípio, gente. Você sempre vai ser abençoado por Deus. E eu quero orar nesse momento pela tua vida material, pela tua vida financeira. Eu sempre costumo dizer que oferta é semente. Paulo diz isso. E semente você coloca nome. Eu não sei qual é a área aí também que você se sente aprisionado, mas eu quero orar por você. A graça de Deus, ela quer te impulsionar nessa noite. E eu quero dizer que você vai frutificar muito. Deus, Ele quer que você frutifique muito. Então eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu quero nesse momento orar junto com você pela tua oferta, pelo teu dízimo. Se alguém puder trazer uma máquina de cartão aqui para mim, junto aqui, que eu quero dar minha oferta também. Eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio na tua palavra. Eu creio naquilo que tu disseste, Senhor. Aquele que semeia, ele colhe. Aquele que semeia pouco, ele colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Foi isso que o apóstolo Paulo falou à igreja de Coríntios, Senhor. E eu te peço, Senhor, como ele falou àquela igreja, Senhor, que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza. Senhor, que cada um, Senhor, possa contribuir com o coração cheio de alegria, pois Deus ama, Ele fica maravilhado por aquele que traz com alegria, Senhor. E eu te peço que haja alegria no coração dos teus filhos nesse instante, nesse quesito, Senhor. E que todas as vezes que eles forem semear, isso esteja no coração deles, Senhor. Abençoa ricamente a vida deles. Aqueles que têm projetos, Senhor. Aqueles que vivem situações, Senhor, que eles veem em meio a cadeias, Senhor, que isso seja rompido em nome de Jesus. E que os frutos possam ser gerados, Senhor, e possam, Senhor, gerar outros frutos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de milagres, Senhor. E Tu estás aqui nessa noite de quarta-feira, operando em cada coração. E eu quero, em nome de Jesus, declarar a bênção de Deus sobre teus filhos, sobre os teus filhos, a bênção de Deus, a recalcada, a sacudida, a transbordante, que eles possam transbordar, Senhor,
em abundância na tua presença, Senhor, em abundância de alegria, Senhor, em abundância, Senhor, de riqueza, em abundância de bênçãos familiares, Senhor, que tudo aquilo que eles colocarem a mão, Senhor, possa se multiplicar, Senhor. Nós oramos, Senhor, que eles possam cada dia mais reinar em vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode trazer.